Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal do O Acadiel e eu estou trazendo aqui hoje um vídeo bem polêmico, um vídeo até que eu confesso que é meio difícil de falar sobre ele, porém é um assunto muito importante. Vocês estão vendo aí na tela. E esse assunto ele desencadeia você entender muita coisa da Bíblia. E se você não entende, sinceramente fica difícil você estudar a Bíblia, entende? Até porque eu confesso que em alguns momentos você estudando esse assunto, você vai chegar no momento que você vai dizer, isso é contraditório, a Bíblia está caindo em contradição. Porém, quando você entende e estuda mais um pouquinho, você entende que tem uma lógica por trás disso. A visão como nos foi passada através das escrituras pode ser um pouco distorcida, a gente pode não entender completamente, mas fazendo um pequeno estudo nós vamos estar tentando desvendar sobre o que é predestinação. Existe na Bíblia? Essa palavra está na Bíblia? Isso tem algum sentido? Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo a partir de agora. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu deixo anotado aqui alguns versículos que eu já estudei muito sobre esse assunto. É um assunto que me intrigou, então é um assunto que anos que eu venho estudando. E sempre que eu estudo, eu descubro alguma coisa nova, eu percebo alguma coisa. Eu sei tanto a visão que eu tenho, entendeu? Como eu sei a visão que as pessoas que não acreditam, a visão que elas têm. E, inclusive, tem vários ramos, como é que eu vou dizer, doutrinários, né? Com visões diferentes, até algumas eu acho bem loucas. É difícil de você até entender pelo ângulo que as pessoas veem. Isso é motivo de guerra entre arminianos e calvinistas, que eu acho até um absurdo essas guerras, porque eles às vezes até se xingam, ofendem. Eu não estou exagerando, eu vi pessoas chamando de burro, retardado, um cristão chamando outro, assim, entende? Dentro de página do Facebook, dentro de vídeos. E isso é lastimável, porque cristãos não deveriam se tratar assim, né? Deveriam entender que eles têm pensamentos diferentes e que respeitar, né? Mas ao invés disso, há guerras. E o motivo pelo qual estou trazendo isso não é para trazer mais guerras, não é para trazer mais discussões, brigas. Eu não tenho uma visão calvinista, eu não tenho uma visão arminiana, eu tenho a minha visão. Eu não peguei uma igreja para estudar isso. Embora eu fui de uma igreja que eu estudei sobre isso nessa igreja, quando eu era adolescente eu já vim estudando esse assunto na Bíblia porque me interessou. A predestinação. E eu estou trazendo aqui vários versículos. Alguns, como esses primeiros aqui, eles não têm diretamente a palavra predestinou, predestinado. Os outros, ademais, vão ter literalmente a palavra predestinação, predestinados, ou seja, palavras derivadas, né, de predestinação. E eu quero deixar claro que a palavra livre-arbítrio, que as pessoas usam para ir como se fosse o oposto da predestinação, primeiro, ela não está na Bíblia. Você pode procurar isso e falar, não, agora ele falou besteira. Procura aí, se você tem Bíblia online ou se você tem qualquer tipo de Bíblia que dê para tu pesquisar a palavra, procura a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Não existe. Você tem livre-arbítrio? Tem. O livre-arbítrio ele é a liberdade de você escolher ser salvo ou não? Bom, se você disser que sim, você está dizendo que Jesus é inútil e que não precisa do julgamento dele. Você mesmo se julga. Você escolhe ser salvo. Agora, se não, então quem julga você e escolhe quem vai ser salvo ou não é quem? É o juiz, é Deus. Você não é juiz de você mesmo. Então nós entendemos que a predestinação é o julgamento feito por Deus. Quando? Ah, mas o livro vai ser aberto lá, a gente vai ser julgado lá no final. Na verdade, nós já fomos julgados. O julgamento que nós vamos ter é para nos mostrar a decisão final. Nós vamos ver os nossos próprios atos, por isso o livro da vida vai ser aberto. Mas, antes da fundação do mundo, o livro da vida foi escrito. Todas as nossas obras foram escritas. Só que, segundo a Bíblia narra, o livro da vida, assim chamado, como o nome já diz, vida, não morte, então é o livro daqueles que foram encontrados, como que eu posso dizer, que Deus escolheu, né, para estar colocando no reino dele. Por isso é a vida eterna, o livro da vida. E lá estão todas as nossas obras. Aqueles que não estiverem lá, segundo a própria Bíblia, são aqueles que não andaram com Deus, são aqueles que não quiseram estar com Deus. Quando que Deus viu isso? Ah, lá no final, no julgamento? Aí você está dizendo que não existe onisciência.
E a Bíblia diz que tem. Eu vou mostrar aqui no versículo que diz. Deus, ele é a presciência também. Deus, ele viu tudo antes mesmo da fundação do mundo. É um plano dele. Tudo faz parte de um plano. Mesmo o mal faz parte de um plano. Não que o próprio Deus faça a maldade, mas o Deus, quando ele cria o homem, sabendo que o homem vai cometer o mal, não é ele que vai cometer, é o homem que vai cometer, ele usa aquele mal para o bem. Tanto que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? É um versículo. E o que acontece é o seguinte: quando aconteceu dos egípcios aprisionarem o povo de Israel, aquilo cooperou mais tarde para o bem daqueles que amavam a Deus. Teve muitos que negaram a Deus depois disso? Teve, morreram. Só que os que seguiram fielmente a Deus prosseguiram, tiveram as bênçãos que Deus havia prometido. Bom, então vamos estudar alguns versículos que apontam para a questão da predestinação, o livro da vida, que tudo está ligado. Eu vou mostrar isso mais tarde para vocês. Eu vou falar mais um pouquinho, é um estudo um pouco demorado. Salmo 139:6. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse versículo ele mostra a presciência de Deus. Ele viu você dentro da barriga antes de você estar na barriga da sua mãe. Ele viu o que você ia falar antes de você falar. Então a gente não surpreende a Deus. Dizer que você fez uma mudança de vida, eu era do mal e hoje eu sou do bem, e surpreende Deus, você está cometendo um pecado. Dizer que Deus é ignorante, que ele não é capaz de prever o futuro. Então todo o Apocalipse é mentira, porque o que ele falou ali que vai acontecer, não vai acontecer, porque ele não sabe. Se ele não sabe o futuro, mas ele fez um plano para que tudo corresse do jeito dele. Tá, mas se eu posso mudar o plano a qualquer momento, com as minhas próprias escolhas, então eu posso surpreender Deus. E aí tudo que ele fez vai por água abaixo. Ou você acredita que a Bíblia é correta, que a presciência de Deus foi que fez com que todos os planos de Deus se concretizem até os dias de hoje e continuem a se concretizar no futuro, você tem que entender a partir disso, que existe presciência, que Deus viu tudo antes da fundação do mundo. Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Ou seja, mesmo as coisas ruins, como as pessoas ruins, como Caim que matou Abel, ele fez com um propósito, entende? Tudo tem um propósito. As pessoas não entendem, porque o que acontece é o seguinte: ele faz o homem dar escolhas de você escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Isso é certo. O julgamento quem vai fazer é ele, não é você. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno, isso não é você que faz. E ele vai se basear na tua vida toda, em tudo que você é. Ele não vai precisar de se basear em obras apenas. Porque você não é as obras que você faz. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que você pensa. Você é um todo. Você não é uma obra, você não é uma palavra. Mesmo que você tenha cometido um erro, falado uma palavra errada, você não é aquilo. Tanto que existe um versículo na Bíblia no qual Deus vai falar para algum profeta, que eu não me lembro agora, sobre Davi. E ele fala da seguinte forma: como Davi, o meu amigo, que fez toda a minha vontade, exceto no caso de Urias o Heteu, que é o homem que Davi colocou à frente de batalha para ele ficar com a mulher dele. Ou seja, foi um pecado que Davi cometeu, mas que Deus perdoa. Então vamos continuar aqui o estudo. Vamos para 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Bom, aqui, embora não fale princípio da criação, princípio do mundo, tem outro versículo que vai falar, nós podemos entender duas coisas. Ou que ele está falando elegido desde o princípio, lá do começo do mundo, ou você pode entender desde o princípio, quando começou lá o ministério deles. Isso aí tem duas interpretações que você pode fazer, embora você tenha que estudar também o contexto do texto para ver se não tem algo indicando melhor isso, né? E eu estudei já esse texto, mas eu vou ser sincero. Eu não lembro, porque eu não estou com a Bíblia aqui aberta agora, só esses versículos. Eu não lembro se realmente aponta para isso, mas eu não estou me preocupando com isso, porque eu sei que tem um outro versículo aqui que vai falar bem descritivamente que realmente
foi eleito desde a fundação do mundo. Então, esse aqui só está, digamos assim, implementando. Aqui diz que devemos dar graças, devemos dar sempre graças, né, a Deus por vós, irmãos amados e tal, e diz elegidos desde o princípio da salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, que segundo Efésios 2, vocês vão ver também mais à frente, foi dado por Deus, porque ninguém tem fé se Deus não der. É o que diz a Bíblia. É o próprio Deus que estabelece a fé nele, que faz você poder acreditar nele. Sem a fé de Deus, sem Deus colocar a fé no coração, permitir você entender e conhecer a ele, você acaba sendo um ateu, a menos que você o busque, entende? Vamos lá. Apocalipse 17, 8 diz o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Repara só nesse textinho aqui, ó, cujos nomes não estão, né, foram riscados. Ah, mas tem um outro versículo que fala. Sim, tem, e eu vou falar sobre ele no final, porque eu já deixei separado aqui no meu navegador. Porém, isso aqui já está bem explícito, já está deixando bem claro que os nomes não são riscados do livro da vida. Eles foram colocados ou não foram colocados desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. É confuso esse texto porque ele parece meio poético, né? Ele é um gênero apocalíptico, que é um tipo de gênero de vários livros, não só bíblicos, no qual narra um caos mundial, um fim do mundo, algo assim. E tem vários livros que seguem esse gênero apocalíptico, e por isso que na Bíblia cristã protestante levou-se o nome de Apocalipse. Porém, outras Bíblias, como a Bíblia... acho que, se eu não me engano, a King James e a Bíblia dos Testemunhos de Jeová utiliza a palavra revelação, porque no original parece que tem mais a ver com revelação, são profecias, né? No caso, revelações do que viria a acontecer. Porém, como é o gênero, esse gênero costuma ser chamado de Apocalipse, colocaram o nome do livro de Apocalipse. Tudo bem, isso aí não vem ao caso agora, mas foi só uma coisa que eu estou acrescentando. Vamos lá. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, tu quem? Deus, e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Ou seja, quem escolhe a gente é Deus. Você não escolhe Deus. Porque para você escolher Deus, você tem que dizer que você nasceu e em algum momento você acreditou em Deus pelo quê? Você viu ele? Não. Então, se não for pela fé que ele te dá, por algum motivo, que ele tem algum contato contigo, ele fala ao teu coração, ele manda alguém falar e você sente que aquilo veio de alguma coisa espiritual, não pode ter saído apenas de uma boca humana que não te conhecia, não conhecia o teu interior, não sabia o que você pensava, o que você sentia. Então, você sabe que aquilo veio de algo maior. E aí você passa a entender que existe um Deus. Isso vem de Deus. É Deus que te mostra. Você não tem como olhar e falar, Deus está ali. Você vê Deus ali. Então, a fé vem do próprio Deus. Ele mesmo escolhe aqueles que ele vai colocar para segui-lo. Ah, mas como que ele escolhe? É porque eu sou bonzinho e o outro é mau? Na verdade, tem uma verdade e uma mentira nisso. Porque, na verdade, ele nos cria e nos dá liberdade de escolha. Porém, quando ele cria você, é como... Imagina você ser um arquiteto ou um cara que faz robôs, alguma coisa assim. E aí você está criando um objeto que você vai dar liberdade para ele, mas por você saber o limite da liberdade daquele objeto, você já sabe todas as escolhas que ele vai tomar. Então você pode escolher, ó, esse eu vou criar, ele vai fazer isso, 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 ele vai se jogar na mesa, ele vai não sei o que, mas ele eu vou deixar até tal hora, depois eu vou tirar ele e vou separar. Esses aqui, eles são do jeito que eu quero, vão funcionar do jeito que eu quero, vão servir para demonstrar aquilo que eu queria criar, para demonstrar o que é bom. Então ele cria, separa aqueles que são que ele define por que foi um trabalho bem feito, foi uma coisa que ele seguiu o plano dele, entende? Tem um pouco da nossa liberdade de escolha, mas também tem a visão de Deus que não tem como a nossa liberdade ofuscar. O fato de eu escolher aqui se eu vou levantar a mão direita ou a mão esquerda, eu não vou fazer essa escolha e Deus falar, ele me surpreendeu, ele levantou a mão direita, eu tinha dito que ele ia levantar a esquerda. Porque se ele disser, vai acontecer. A palavra de Deus é a palavra que forma as coisas. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Então, o que ele diz é.
entende? Acaba acontecendo. Quem viu aí o filme Todo Poderoso, naquela cena dos dedos, no qual o ator pega e começa a fazer tipo uma brincadeira com Deus e perguntando quantos dedos ele tem na mão, e tem uma hora que ele, eu não me lembro qual é o número, mas vou dar um exemplo. Ele diz que tem 12 dedos na mão dele, e aí ele, sorrindo debochadamente, levanta a mão, e quando ele levanta tem mais dedos na mão dele e ele acabava tendo 12. Se Deus falar que você tem 12 dedos na mão, você vai ter. É isso que nesse filme passou essa ideia. E realmente é assim que funciona com Deus. As coisas são de acordo com o propósito dele, com aquilo que ele determinou pela palavra dele. Ele não mente, então o que ele fala acontece. Vamos lá. Lucas 6, versículos 43, 44 e 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se escolhem figos do espinheiro, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do tesouro do seu coração tira o mal, porque para a abundância do seu coração fala a boca. O que isso está dizendo aqui? Que a índole da pessoa está na alma. Então, Deus ele olha para nós, ele vê as nossas ações, mas ele já sabe o que nós vamos fazer. Você acha que, digamos que eu te mostro um bebê agora e falo, o que você acha desse bebê? Você tem coragem de matar esse bebê? Você tem raiva desse bebê? Você não vai dizer que tem raiva, que você quer matar, a menos que você seja um psicopata. Porém, imagina um Deus que é capaz de ver o futuro, capaz de saber exatamente quem vai ser essa pessoa. E aí você mostra um bebê para ele. E esse bebê que você está mostrando é nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. Você acha que ele vai olhar para esse bebê com um amor como se ele fosse ser convertido um dia? Ele não vai olhar simplesmente pelo fato que ele não tem como ser enganado. Ele não está olhando para um bebê Adolf Hitler e imaginando que ele vai virar um Jesus Cristo. Ou pelo menos uma Madre Teresa. Não, ele está sabendo que aquele bebê ali vai ser Adolf Hitler e matar judeus. Porém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos judeus estavam desandando e seguindo caminhos errados no passado, e Deus sempre punia eles. E a mesma coisa aconteceu nesses dias no qual Hitler puniu os judeus. Ele foi permitido por Deus como punição para os judeus. Não significa que os judeus não são de Deus. Pelo contrário, é por ser de Deus que são castigados, assim como um pai castiga o filho. Porém, aqueles, mas o castigo é muito severo, só que o castigo foi para aqueles que realmente mereciam aquele castigo, aqueles que realmente, não que todos mereciam, porque o homem mau escolhe às vezes coisas ruins, até com quem é bom, e Deus pode aliviar a alma daqueles, assim como ele fez com Estevão na hora da morte dele. Se você pesquisar como foi a morte de Estevão, não foi uma morte sofrida, por mais que ele tenha sido apedrejado. Ele estava rindo enquanto olhava para o céu, entendeu? E ele estava vendo a glória de Deus. Então, Deus socorre, Deus está ao lado daqueles que são dele na hora de morrer, mesmo que seja uma forma de tortura, uma morte horrível, sofrida. Mas Deus não desampara aqueles que são dele. A não ser, no caso, o próprio Jesus Cristo, que no momento em que de sua morte, ele ficou sozinho para receber o pecado de toda a humanidade sobre ele. Então, no caso, ele não podia estar com o Espírito de Deus compartilhando com todo aquele pecado. Bom, assim eu vejo, entende? Eu posso estar errado. Então, por esse motivo, ele acabou ficando sozinho no momento da crucificação. Bom, vamos prosseguir então. Mas aqui nesse versículo ficou bem claro, né? Se uma árvore é boa, vai dar bons frutos. Não significa que se você é uma pessoa que foi escolhida por Deus um dia, você não sabe, óbvio, só Deus sabe. Você pode até ter uma noção porque Deus te mostra, mas você não pode também bater no peito, porque se você faz isso, demonstra que você não é. Você só achou que fosse, de repente você teve uma epifania e achou que você era um servo de Deus e aí começou a agir botando as garras de fora. Ou seja, você na verdade nunca foi de Deus, entende? E só Deus pode ver quem realmente é e quem não é. Vai ter muita gente achando que é de Deus e que não é, na verdade. Vai ter muita gente achando que não é de Deus e no fim das contas é um escolhido. Como muitos profetas que não acreditavam que eram escolhidos de Deus e foram descobrindo mais tarde que acabaram se demonstrando ser realmente um profeta de Deus. Davi mesmo, muita gente não acreditava que ele fosse um escolhido. Bom, vamos lá. Um provérbio que eu acho interessante a gente estudar esse provérbio, que muita gente não
Entende? É isso aqui, ó. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se sua obra é pura e reta. Ou seja, até como eu acabei de falar do exemplo de Hitler, não, mas a criança é pura. Muita gente diz isso. O problema é, a pureza da criança está na inocência de não conhecer certas coisas. Mas o fato de a criança não conhecer, por exemplo, o que é sexo, o que é vingança, ela pode não ter uma noção completa do que é isso e da consequência disso. Porém, não significa que ela saiba, por exemplo, que quando ela aperta uma outra pessoa, que aquela pessoa está sentindo a mesma dor que ela sente quando alguém aperta ela. Muitas vezes, uma criança passa por uma experiência de dor, ela sabe que aquilo causa dor, e ela entende que se ela fizer aquilo numa outra criança, ela vai causar dor. Mesmo, não estou dizendo assim, logo no primeiro contato que a criança fez aquilo pela primeira vez e já sabe, não. Mas depois de um tempo, ela passando pelaquela dor, ela vai entender que aquilo causa dor, e ela não vai querer fazer aquilo em outro. Existem crianças que desde pequena a índole demonstra quem ela vai ser. Então ela desde pequena tem prazer em fazer gatos sentirem dor, cachorros sentirem dor, outras crianças sentirem dor. Isso demonstra o quê? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. E essa sua obra é uma característica, como o próprio versículo anterior de Lucas diz, o fruto da alma da pessoa, a árvore da pessoa, a alma da pessoa. Se é uma alma boa, o fruto desde novinha vai ser sempre alguma coisa voltada para o bem. Mesmo que ela cometa atos ruins, pode até cometer mais atos ruins do que bom, ela vai ter alguma coisa boa que vai mudando ela com o tempo. Essa alguma coisa vai ser alimentada pela fé que Deus vai dar. Porque Deus conhece aqueles que são dele. Aqueles que não são, obviamente, Deus não vai ficar se empenhando em tentar converter uma pessoa que nunca, ele sabe que vai estar no inferno no futuro, porque nunca vai querer ele. Então, para que ele vai forçar a barra? Não, você tem que vir para mim. Ele não tem por que fazer isso, porque ele sabe o futuro daquela pessoa. Entende? A gente é que não sabe e a gente tem que buscar aquilo que a gente quer. Você quer o quê? Você quer Deus? Então você seja o que Deus quer que você seja. Procure fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se interesse por isso. Agora, se você diz, eu não me interesso, eu quero ser do jeito que eu sou e Deus tem que me aceitar, bom, então você não está querendo seguir a Deus, você está querendo que Deus siga você. Então você pensa no que você está fazendo, pensa no que você quer. Se você realmente quer o que Deus oferece, segue Deus. E aí fica por tua conta. Agora, isso vai te definir que você foi salvo? Não, porque não é a sua escolha. É o seu caráter, é a sua personalidade, é um todo do seu eu. E as suas ações fazem parte de tudo isso. Porque ninguém faz uma ação contrária ao seu caráter. Se você não é um assassino, se você é uma pessoa de bom coração, como no caso Madre Teresa, você não vai chegar e ficar matando os outros. E se você é um assassino, você não vai ter prazer em ficar salvando vida, você vai ter prazer em matar. Entende? É mais ou menos isso. Romanos 8, 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas... Agora vem os versículos que falam deliberadamente a palavra predestinação. Porque você já deve estar cobrando isso, né? Mas cadê predestinação? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então aqui começa os versículos no qual a palavra predestinação sai perfeitamente. E não é um texto isolado. Você pode ver o contexto do que está sendo dito aqui. Está dentro da questão da salvação e da predestinação. E como assim predestinou? Vamos lá. Todos os propósitos contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, já sabemos que eles foram chamados com um propósito. Segundo o propósito de quem? De Deus, não o nosso próprio propósito. Porque os que dantes, de antes, no caso, seria, conheceu também os predestinou. Ou seja, ele conheceu antes quem aquelas pessoas eram. Antes de você ser bom ou ser ruim, ou, claro, bom só Deus, mas fazer ações boas, escolher fazer ações boas, fazer ações ruins. Antes de você ter essas escolhas hoje, que você escolheu para fazer a tua vida daqui para frente, Deus já sabia quem você seria. Então os que antes conheceu também predestinou. Ou seja, ele definiu o destino deles para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primogênito é Jesus e nós irmãos de Jesus Cristo.
Através do quê? Da predestinação. Ele sabia quem era quem. Ele criou, então ele sabe. Você dizer que ele criou e ele não sabe, você está dizendo, Deus não sabe. Para e pensa nessa frase, Deus não sabe. Faz sentido para você? Se faz, você deveria estudar um pouco mais a Bíblia. Saber mais quem é Deus. Porque se Deus não sabe, então Deus não é Deus. Certo? Vamos prosseguir. Embora muitos versículos pareçam contraditórios, eu admito isso. Porque foram mal elaborados na hora de serem redigidos ou traduzidos. Mas se você estudar o contexto e outros textos que apontam para a mesma coisa, você vai entender aquele versículo. Eu já estudei alguns, justamente porque eu achei contradições e eu tinha que estudar para saber se tinha sentido. Se não tivesse sentido, a Bíblia é contraditória e está tudo errado. Eu ia ir pela lógica. Mas eu vi que realmente fazia sentido, só foi mal interpretado. Vamos lá. Efésios 1, capítulo 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção, ou seja, o filho mesmo só Jesus, nós somos adotados, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, pela própria vontade dele, para o bem da vontade dele, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, se nós somos agradáveis a Deus, é pelo amado, é pelo próprio Jesus Cristo. E nós fomos criados para o louvor da glória da sua graça, pois pela graça somos salvos, você sabe disso, certo? Então, não somos salvos por obras, e vamos ver isso já já. Eu estou mostrando esses versículos para vocês entendam que não é um estudo isolado, de texto sem contexto. Todos esses textos aqui têm contexto acima e abaixo deles, e todos estão dentro do sentido de salvação, eleição e a escolha de Deus para aqueles que realmente o serviriam. Ele mesmo escolheu. Nós não tivemos escolha, porque se nós escolhêssemos, eu acho que, digamos que aquele pastor que está adulterando, que está ficando com um monte de menininha, se você perguntar, ele vai dizer, eu escolho ser de Deus. Sim, todos vão querer escolher. Óbvio, se a escolha é minha, eu vou escolher o quê? Vou escolher, não, eu quero ir para ser do diabo, eu quero ir para o inferno. A maioria não vai querer isso. Tem alguns que hoje em dia que são ateus ou não são ateus, mas são satanistas que escolhem o diabo por vontade própria. Mas um cristão, seguindo o caminho errado, ele vai querer ir para o céu, ficar do lado de Deus. Ele nunca vai dizer que não quer. Então, se fosse escolha, realmente, eu acho que ninguém escolheria, né? Não estar com Deus. Efésios 1, 11, 12, 13 e 14. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Ou seja, um versículo que chama atenção, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ou seja, o evangelho, a palavra da salvação. A novidade, aquilo que nos abre a vista para entender que Deus existe, que Deus nos salva, entendeu? Que é Ele que nos salva. Quando você recebe essa palavra e você é um servo de Deus, aquilo faz sentido. Aquilo alimenta a sua alma. Você passa a entender a bondade de Deus com aqueles que querem a Deus. Você passa a ver como ele é perfeito, como ele é bom, como ele é justo. E aí, por ver essas coisas, você acaba gostando de Deus. E não é para todos isso. Tem pessoas que, mesmo estando na igreja, acham que Deus é injusto. Eu já vi isso. Pessoas dizem, não, mas eu não acho isso certo. Eu acho que isso está errado. Deus fez isso, mas não era para ser assim. E tem gente que não consegue entender e ter comunhão perfeita com Deus. Porque para ter uma comunhão perfeita, você tem que entender essa questão de que o que Deus faz é perfeito. Se você achar em algum momento que o que Deus faz é imperfeito, você já não entende Deus, você automaticamente acha que você sabe mais do que Ele. E isso é um erro. Entende? E a nossa herança, o penhor da nossa herança, para a redenção, possessão adquirida para o louvor da sua glória. Esse penhor da herança é a salvação. Em quem também vós esteis, ouvides a palavra, tal, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foi selado pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor
da vossa herança. A herança, a salvação. Então é uma herança que nós recebemos. Entende? Uma coisa aponta para outra. São aqui está tudo ligado. O versículo 13 está ligado ao 14. Ele não é desligado um do outro. Não são provérbios que tem versículo aqui falando sobre o vizinho e que não é bom estar na casa do vizinho. E embaixo tem um versículo falando sobre o rei ou o filho. Não, aqui é uma outra situação. É um versículo com uma história, um contexto no qual você pode estudar em cima e embaixo dentro do mesmo contexto. Vamos agora para Efésios 2. Notem que Efésios fala muito sobre predestinação. Ainda tem Romanos também, 8, 28, 29. Depois eu vou chegar nisso. 8, 9, 10... só 8, 9, 10. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí vem aquelas pessoas que agem como hipócrita, né, debochando de quem acredita na predestinação, falando, então eu já estou salvo, fui para a igreja, estou convertido, estou salvo, agora eu posso pecar à vontade. Olha o que está escrito no versículo 10. Porque, pois, somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as suas boas obras. Lembra daquele outro versículo que diz que a árvore boa dá bons frutos, que pela obra nós conhecemos a árvore? Então, se você pensa assim, você já não é um bom fruto. Você já não é uma boa árvore. Porque você não está dando um bom fruto. A partir do momento que você acha, agora que eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quero, isso está demonstrando que você é mal por dentro. Que você só está fazendo o bem, porque não é o que você quer fazer. Você só está fazendo porque você quer ser salvo. Comprei a salvação, agora eu vou fazer o bem. Só que ninguém compra a salvação. A salvação é dada pelo próprio Deus, ele que escolhe quem vai ser salvo. Então, se você está tendo frutos do tipo, eu vou fazer o que eu quero porque agora eu já estou salvo, esse fruto significa, eu não sou salvo. Mesmo que você diga, eu sou salvo. Não, você não é. Pelos frutos conhecereis as árvores. Foi o que Jesus disse. O teu fruto de dizer, eu sou salvo, eu posso pecar, demonstra que você não é um salvo. O salvo ele não vai dizer isso. Ele vai dizer coisas ao contrário. Ele vai dizer, eu sou salvo, eu peco, mas eu vou lutar contra o pecado. Eu não quero mais pecar, eu quero evitar o pecado. Não que eu nunca vou deixar de pecar, eu não vou ser santo aqui nessa terra. Mas a santificação é um processo que nós devemos nunca abandonar. A gente deve estar sempre procurando melhorar. O que isso significa? Um cara que usa droga e entra para a igreja e se converte em Cristo, não na igreja, mas se converte em Cristo, ele automaticamente vai entender que aquilo faz mal para o organismo dele, que ele não deveria estar fazendo aquilo, que é um ato de maldade o que ele está fazendo, e com o tempo ele vai lutar contra aquilo. Não significa que no dia seguinte que ele entendeu sobre Jesus, que passou a seguir Jesus, não significa que no dia seguinte ele já não tem mais vício. Pode ser, pode, por um milagre de Jesus, se ele pedir a Deus em oração. Mas pode ser que ele demore a perder o vício. Porém, seja gradual, ou seja por um milagre espontâneo, a pessoa tem que se dedicar àquilo. A pessoa tem que pedir aquilo a Deus. A pessoa tem que buscar aquilo. Entende? E lembrando mais uma vez do versículo 8. Sois salvo não por obras, mas pela fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então não adianta você falar, eu vou doar todo o meu dinheiro para os pobres, porque se você fizer isso e Deus não vê no teu coração, como foi Caim e Abel. Caim fez lá a oferta dele, que para muitos poderia ser considerada uma oferta até melhor do que a de Abel. Mas o coração de Caim era visto por Deus, ele não podia ocultar. E era aquele coração, e era o futuro que Caim faria com Abel, que Deus já tinha visto. Então Deus não tinha como olhar para Caim com os mesmos olhos que ele olhava para Abel, que era um servo fiel, e não planejava mal. Entende? Bom, continuando, Salmo 56:8. Tu contas as minhas vagueações. Vagueações é como se fosse perambulações, né? Você ficar perambulando, andando pelo mundo e tal, viajando. Pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Odre é como se fosse um pote. Então, Deus, ele olha todos os teus caminhos, tudo que você tem feito, tudo que tem andado. Põe as suas lágrimas, ou seja, todo o teu sofrimento no odre dele, ou seja, ele conhece, ele guarda aquilo que está acontecendo contigo. É ele que está te amparando. É ele que, mesmo que você pense, eu estou perdido, não tem esperança, é ele que está ali e que no futuro vai te dar a tua recompensa. E logo em seguida o profeta diz, não estão elas no teu livro? No livro da vida, não é na Bíblia.
é o livro da vida. Ou seja, as lágrimas, as dores, o sofrimento, as andanças, as vagueações, as viagens, os teus feitos estão todos no livro da vida. Tá? Mais tarde eu vou falar sobre a contradição nisso aí para vocês entenderem, tá? Porque certamente já tem alguém falando, não, mas eu tenho o versículo tal, e eu vou chegar lá. Eu até posso adiantar aqui o versículo falando, porque um está em Êxodo 32, e o outro está Apocalipse alguma coisa, que eu não me lembro agora, depois vou mostrar para vocês. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeiteis os espíritos, o espírito maligno no caso, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que ele estava dizendo aqui é que eles não devem se alegrar porque os demônios estão se sujeitando a eles, né? Porque é uma coisa difícil você ver. Geralmente você vê casos onde a pessoa fica possessa e ninguém consegue tirar, né? Então, de repente, eles veem que os demônios têm medo deles, os apóstolos, e se sujeitam a ele. Tudo que eles falam, os demônios estão fazendo. Então, ele fala, não se alegrei-vos dessas coisas, mas antes porque os seus nomes estão no reino do céu. E por que estão no reino do céu? Porque eles foram escolhidos por Deus, não por boas obras. Até porque tinham apóstolos que, se você for estudar um pouco mais sobre eles, eles eram pessoas normais e pecadores, cometiam pecado. Muitos seguidores de Cristo que foram cobradores de impostos, que cobravam de forma errada, entende? Cometiam pecados, mas se arrependeram. O arrependimento demonstra o quê? Que o teu coração, quando reconhece o grau da tua maldade, ele tenta uma mudança. Essa mudança é como se fosse uma constante obra que você faz. Eu descubro que tem algo errado, que minha casa está com uma goteira, eu vou lá e conserto. Se eu vejo que minha casa está com uma goteira, eu vou lá e quebro mais ainda, eu não estou querendo melhorar nada. Eu estou querendo piorar a situação, certo? Então vamos lá. E naquele tempo, isso já Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos aqueles que for achado escrito no livro da vida. Se eu não me engano, porque eu peguei esse texto, eu já tinha estudado sobre ele, mas faz muito tempo, eu não li agora recentemente esse texto, estou sendo sincero com vocês. Já fiz estudos? Já, mas faz muito tempo, e esse texto em si, eu esqueci o contexto todo dele. Porém, se eu não estiver enganado, tem a ver com a questão do sonho de Daniel, ou melhor, do rei, que Daniel está falando. E outras coisas que... tem outras profecias que Daniel narra e tal. E ele está falando de um tempo futuro. E o que ele fala? Mais uma vez, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Ele não fala... nunca os profetas que conheciam mais a Deus, e o próprio Deus, quando ele fala por ele mesmo, sem estar falando para pessoas que não entendiam a questão da salvação e tal, ele sempre descrevia como que os nomes estão ou não estão no livro da vida. Você vê por esses montes de versículos que eu estou citando aqui. Não foram achados. Por que não foram achados? Porque antes da fundação do mundo não foram escritos. Mas vamos prosseguir. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pergunta, de português: desde a fundação do mundo está para que foi morto ou para o livro da vida, escrito no livro da vida? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Você está dizendo que Cristo morreu lá na fundação do mundo? Ou estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo? Então, mais uma vez, estão escritos no livro da vida desde quando? Não estão, né, no caso, que esses aqui são os que adoraram a besta. Desde a fundação do mundo. Mais uma vez, isso se confirma. Não é um, é vários versículos. E o contexto sempre é o mesmo. Salvação, perdição. Sempre o mesmo contexto. A história não é falando aqui sobre quem é um eleitozinho para seguir Jesus. Não, está falando de salvação e perdição. Você pode analisar isso e vai ver que o contexto é esse. Não está falando de discípulo ou, sei lá, os perseguidores do discípulo. Não, está falando, no geral, de salvação. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. A cidade santa, né? E a cidade celestial. Ou seja, mais uma vez, e não entrarão nelas que coisa alguma que contamine. Ou seja, por isso que nós lutamos. Estou falando muito, ou seja, desculpa.
É por isso que nós devemos buscar a santificação, porque embora nos vai ser dado vestes brancas, que o Cordeiro vai dar, isso significa que tudo aquilo que vem do mal que nós temos através da tentação, como por exemplo, vou dar um exemplo de uma tentação suave, que na verdade nem é pecado em si fazer, mas o pecado está no você gerar, como se diz, o escândalo ao próximo, segundo a própria Bíblia, é o palavrão, por exemplo. É um pecado simples, você pode falar um palavrão, e se você falar um palavrão num quarto sozinho, você não está pecando. A própria Bíblia diz isso, o próprio Paulo diz isso. Mas se você fala o palavrão e alguém escuta e se escandaliza, você está cometendo um pecado. Por você ser cristão e você ser o exemplo. E aí a pessoa entende que você está cometendo algo contra Deus. E se você não sabe o que faz, e você faz ainda assim, você não sabe não, você acha que está fazendo errado e faz ainda assim, você acaba cometendo um pecado, segundo o próprio Paulo. Na carta de Paulo, vocês podem pesquisar o que eu estou falando, vocês vão ver que isso está na Bíblia. É muita coisa eu estudo e não fico tentando decorar para mostrar, eu só converso assim. Bom, prosseguindo. Filipenses 4:3: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo sempre citava essa questão dos nomes estarem escritos no livro da vida. Aqueles que ele sabia que se dedicavam à vida, e quando a gente fala dedicavam a vida ao Evangelho, eu vou explicar uma coisinha que talvez você ache que é só ir para a igreja, tá? Você está indo para a igreja, você está entregando a sua vida para o Evangelho? Ah, tô, legal. Sabe qual é a diferença entre você e esses que, como Clemente aí, que Paulo está falando, e outros que são narrados como cooperadores? É que quando ele fazia isso, ele estava indo contra Herodes e outros reis que estavam querendo a cabeça dele. Então imagine você hoje que existem grupos gigantescos como os muçulmanos ou as facções criminosas que estão querendo a cabeça de cada cristão. E se você falar, eu sou cristão, você toma um tiro. E aí imagina que você está lá servindo e fazendo tudo o que você tem que fazer pelo Evangelho e pregando a palavra de Deus num lugar que você pode morrer a qualquer momento por isso. É esse tipo de pessoa que ele fala que estão no livro da vida, porque naquele tempo, se você era cristão, você estava botando a sua vida em risco. Então não era qualquer um que se dizia cristão que era cristão. Hoje em dia tem muita gente que diz que é cristão e não está disposto a fazer nem a metade do que Cristo e Deus ensinou. Que, por exemplo, você vê o Edir Macedo, eu gosto muito de citar isso, ele fala que as pessoas falam que ele é um cristão. Se ele é cristão, quando Deus falou, quando o próprio Paulo falou que todos deveriam vender suas coisas e repartir com os membros da igreja, ele deveria fazer isso. Manda então o Edir Macedo fazer isso. O dia que ele fizer isso, eu digo, Edir Macedo é cristão. Ele tem que vender todos os bens materiais dele e distribuir para os seus membros de todas as igrejas universais do mundo. Ele vai fazer isso? Ah, mas ele não vai ter o suficiente, será? Banheiro de ouro, mansões. Eu acho que ele tem. Se ele não tiver, pelo menos se ele distribuir uma partezinha para todo mundo, ele vai todo mundo ter por igual, como Paulo fazia e ensinava os discípulos a fazer. Inclusive o pecado de Acã, Acã foi outro pecado. O pecado de Safira e Ananias foi exatamente isso. Bom, prosseguindo. Filipenses eu já li, né? Romanos 9, vamos lá. Romanos 9, do verso 9 ao 18. Vamos ler tudo e depois eu vou estar falando. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, veja bem essa questão, ele não tinha nascido nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, ele foi chamado para um propósito que não foi por obras. Ah, mas isso é só ele, então Efésios está errado, porque se foi só ele, Efésios diz que isso é para todos. Todos os que servem a Cristo. Na verdade, isso não é exclusivo para ele. O que foi exclusivo foi que o propósito dele era um. Mas todas as coisas têm um propósito perante Deus, certo? Eu já li isso aqui. Então, se todas as coisas têm um propósito, aqueles que são eleitos, como assim eleitos? São escolhidos para fazer a obra de Deus. Porque muitos podem ser salvos, entendeu? Mas os eleitos são aqueles que realmente vão morrer pelo Evangelho, são aqueles que realmente vão estar vivendo pelo Evangelho.
Foi por isso que Jesus falou para a mãe de um dos discípulos que quando ela pede lugar de destaque no reino do céu para o filho dela, ele fala: quem vai estar com lugar de destaque do meu lado são aqueles que morreram por mim, e não aqueles que pedirem. Não é tipo, eu peço e ganho não vou distribuir númerozinho por ordem de chegada, não. Vai ser aqueles que realmente se dedicaram mais à minha causa, entendeu? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. Versículo 14 agora que eu estou. Que direi, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em outras palavras, não estou nem aí porque você achar que é injusto. Simplesmente porque ele fez a justiça, ele é o dono da justiça, ele é a justiça, então ele não vai errar. Quando ele fala compadecer-me de quem me compadecer, ele vai se compadecer de quem ele sabe e que tem que se compadecer. Ah, mas eu não vejo que ele deveria se compadecer de não sei quem, porque não sei quem tem mais obra, mas não é por obras e ele conhece o coração. Então, se você é melhor do que Deus, então fala aí o que aquele cara está pensando agora. Ah, não sei, então cala a boca e deixa Deus escolher. Ele sabe. Beleza? É assim que funciona. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, apenas Deus se compadece. Independente do que ele fez, do que está acontecendo, é Deus que se compadeceu. A gente não sabe as causas de por que Deus se compadeceu, por que Deus se irou, a não ser quando ele mesmo revela, como várias vezes ele se irou contra Israel e explicou. Foi por isso e isso. Porque, no versículo 17, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Esse endurece a quem quer refere-se a um versículo justamente com o Faraó. Então isso aqui está ligado a esse versículo, versículo 17, e o versículo lá de, acho que Êxodo, se eu não me engano, onde Moisés está está falando sobre as pragas para o Faraó, e diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e diz que ele optou por endurecer o coração de Faraó para a glória dele, porque havia um propósito nisso. Ele sabia que Faraó ele não era um servo de Deus, não era alguém que se renderia a fazer as obras de Deus, nunca. Estava bem claro isso, que ele não estava a fim de se converter, e que Deus permitiu que Israel saísse, mas queria que ele endurecesse o coração e fizesse a vontade dele, porque a vontade do Faraó não era libertar. Deus forçou a barra para que ele fizesse isso. Então Deus falou: não, eu vou endurecer e vou deixar ele continuar, porque Deus que amoleceu o coração dele. O que Deus fez? Devolveu o coração duro de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó, devolvendo a ele aquele coração que ele estava no começo. Pode se endurecer o coração de novo, vai atrás deles. Eu vou mostrar para você qual é o meu poder. Se você com teu exército pode contra o meu povo pequeno, sem armas, sem carros. Vamos ver. Era isso que Deus estava falando. Então vamos lá. É por isso que se refere aqui, endurece a quem quer. Ele está falando de endurecer o coração, gente. Ele está falando de quando ele acha necessidade de permitir que alguém ache que vai ser maior do que ele permite. Ele deixa, você quer ser maior do que eu? Tenta. Tenta e cai e quebra a cara. É sempre isso que ele faz. Ele deixa você achar que você pode para que você mesmo descubra a verdade. Ele não precisa te esfregar na tua cara. Ele deixa que você mesmo caia e descubra que você foi um tolo ao fazer isso. Romanos 11, 2. Do 2 ao 8. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Repito, resposta divina. Deus está falando isso para ele. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel busca não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram.
e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então aqui está mostrando o propósito de Deus. Porque quando Deus faz, como ele fez com o faraó, para endurecer o coração, cegar, não permitir ele ver a grandeza de Deus, porque ele poderia se mostrar e dizer, olha, eu sou Deus, estou aqui, acabou, e o faraó de repente temeria ele. Imagina se Deus aparece para o faraó e o faraó simplesmente vê que ele não pode destruir Deus. O faraó na mesma hora, não, tudo bem, eu faço o que eu quiser. Mas não é esse o propósito de Deus. Então o que Deus quis fazer? Através dos seus profetas mostrar quem ele é. Através dos seus atos mostrar quem ele é. Sem ter que dar as caras, sem ter que fazer nada de extraordinário, nenhuma coisa extravagante demais. Embora foi necessário fazer a abertura do Mar Vermelho, mas sinceramente eles não puderam ficar vivos para poder ver e contemplar isso, os que morreram. Que eram os que estavam desacreditando de Deus. Os que acreditaram foram os que sobreviveram, certo? O povo de Israel e outros egípcios que não foram para essa batalha. Sim, alguns não foram. Então o que acontece aqui fala o seguinte no versículo 7. O que Israel buscava não alcançou. Por quê? O Israel ele se voltou o tempo todo contra Deus. Eles sempre tinham os profetas como Josué, Moisés, que estavam fiéis a Deus, mas havia aqueles que estavam se voltando para outros deuses, fazendo coisas erradas. Então eles acabaram não alcançando, no caso, aquelas pessoas, não o Israel em si, porque a descendência deles achou. Mas eles não conseguiram achar aquilo que eles procuravam. Muitos não chegaram na Terra Prometida. Mas os eleitos o alcançaram. Quem são os eleitos? Aqueles que realmente foram escolhidos pelo que Deus viu neles, pelo que Deus escolheu através do conhecimento dele, do coração daqueles que ele escolheu. Ou seja, ele escolheu Josué, ele escolheu os eleitos, ele escolheu Moisés. Mesmo que Moisés tenha errado, pecado e morrido antes de entrar na Terra Prometida, não, em momento nenhum a Bíblia diz que ele deixou de ser um eleito, um escolhido de Deus. Entende? Inclusive, Jesus Cristo viu ele no monte, né, com o rosto resplandecente, em vida. Então isso é uma demonstração de que ele era servo de Deus e morreu do lado de Deus. Não se afastou de Deus. Só não concluiu o que ele queria em vida porque ele errou contra Deus. Mas não significa que ele não herdou o reino de Deus. E aqui fala, Deus lhe deu profundo espírito de sono, olhos para não ver. Quantas pessoas hoje em dia são ateus, mas são pessoas revoltadas? A esses, Deus não tem que provar nada. Aqueles que têm revolta, ódio, mágoa e têm raiva até de Deus e dizem que não acreditam em Deus, chega a ser uma coisa meio irônica, porque como você tem raiva de alguma coisa que não acredita? É como alguém adulto dizer que tem raiva de Papai Noel, sendo que Papai Noel não existe. Ou tem raiva do Coelhinho da Páscoa. Você vai ter raiva de uma coisa que você não acredita, que você diz que não existe. Mas ainda assim, Deus permite que esses que têm o coração duro e não querem a ele não vai dar visão a eles. Não, eu tô aqui, olha pra mim, acredita em mim. Ele não vai fazer isso. Deus deu olhos para não verem. Por quê? Porque eles querem não ver. Deus permitiu eles fazerem o que eles querem. Achar que eles são melhores, achar que eles sabem mais. Você quer achar? Acha. Agora, aqueles que se humilham e falam assim, eu não acredito em Deus, mas eu vou orar para um Deus que eu não acredito e esperar ver se ele existe, ele vai responder. Deus às vezes dá resposta para essas pessoas, como ele fez comigo. E ele faz com outras pessoas e eu já vi isso. Mas esses são os que realmente se humilham. Esses que são aqueles que levantam a hipótese, e se eu estiver errado? E se existe um Deus? Sabe? Porque tem gente que acha que é tão dono da verdade que o que eles sabem é a única verdade. E qualquer um que falar, por exemplo, que existe um Deus, a pessoa é mentiroso, ou é um burro ignorante, e Deus não existe, acabou. Por quê? Não sei, mas Deus não existe. Porque eu não vejo, acabou. A resposta é simples assim, entende? E vamos agora para o último versículo, que é 1 Pedro 1, versículos 2 e 3. Eleitos segundo a presciência de Deus, olha aqui a presciência. Para quem não sabe, presciência, Deus vê de antemão. Ele saber, ter ciência das coisas antes de acontecer. Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus antes mesmo de que eles fizessem alguma coisa, Deus já sabia quem eles seriam. E por isso Deus escolhe quem Ele quer, pelo coração. Porque você não faz o que você faz e Deus olha a tua obra e fala, nossa, que obra legal, vou querer esse homem. Não. Deus vai olhar quem você é e Ele vai saber o que você vai fazer. Então Ele contempla quem você é e não o que você vai fazer. Porque o que você é define o que você vai fazer. Entende?
Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesse versículo, mais uma vez fala sobre a presciência de Deus, que aponta para a predestinação. Ou seja, o que é a predestinação no meu ponto de vista? É porque eu entrei para a igreja, aí estou salvo e agora eu não posso fazer o que eu quiser? Não, isso chama-se burrice, tolice. Você não estudar a Bíblia. É pessoas que não estudam que falam isso. O que na verdade significa é um Deus que tudo vê e tudo sabe antes da fundação do mundo, que fez um livro da vida que não pode ser alterado. Pode sim, porque está na Bíblia. Eu já vou explicar sobre isso. Não pode. Um livro que não pode ser alterado. Por que não pode? Porque se você disser que esse livro pode ser alterado, você está dizendo que Deus pode errar. Não estou dizendo. Peraí. Você está me dizendo então que uma pessoa estava no livro da vida para ser salva. De repente ela mudou. Eita, meu Deus, errei. Meu Deus, né? Deus falando meu Deus, mas que coisa engraçada. Mas vamos lá. O próprio Deus vai chegar. Eita, errei. Não sabia que aquela pessoa ia mudar. Tem que tirar aquilo ali, tem que mudar. E ele vai e muda. Surpreendeu Deus. Aquela pessoa fez uma coisa que nem Deus sabia. Incrível, né? Não tem como isso acontecer. Se não tem como isso acontecer, o livro da vida está com todas as obras escritas antes da fundação do mundo. No dia do julgamento, o que vai acontecer? O livro vai ser aberto pelo único que é digno, porque ele está vedado. Não pode ser escrito um livro que está vedado, certo? Então, como ele vai riscar meu nome de lá, sem abrir o livro? Só será vedado pelo Cordeiro que foi morto e é digno de abrir os selos. Só no dia do juízo final. Ele está vedado. Foi escrito vedado. Entende? Então vamos lá. Mas e os versículos contraditórios que dizem que isso aí pode não ser verdade? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não reparem aqui que tem outras coisas aqui na minha tela, mas é porque eu tenho uma vida normal, eu gosto de jogos, embora eu seja cristão. Eu evito pecados, mas não significa que eu não vou gostar de jogos, não vou gostar de outra coisa, sei separar bem as coisas, sabe? Vamos lá, primeiro versículo que eu vou mostrar é o versículo origem de tudo. Êxodo 32, que diz, é a palavra de Moisés isso. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do livro... do teu livro que tens escrito. Se eu não me engano é Moisés, né? É Moisés. Que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, ô Cagiel, tá aí, ele vai riscar o nome desse cara. Ele pode riscar se ele quiser o nome do livro. Se ele está dizendo que não vai riscar, só risca quem ele quer, ele está dizendo que ele pode riscar. Então ele pode riscar. Só que quando ele fala riscar, ele está falando de riscar lá no começo, quando ele fez o livro. Quando o livro foi feito? Foi agora? Porque, na verdade, o que ele quis dizer é que Moisés não ia ser riscado do livro da vida, porque o nome dele já estava no livro da vida e Deus viu quem ele era. E dizer, eu vou riscar, é dizer, eu errei. É dizer que Moisés sabe mais do que Deus. Não tinha como ser assim, entende? Então, esse versículo aqui é muito mal interpretado pelas pessoas. As pessoas acham que esse versículo aponta para... como que eu posso dizer? Desculpa o barulho aí de carro passando, gente. Acho que esse versículo aponta para uma possibilidade de Deus riscar o livro da vida, mas ele não diz, eu estou riscando o seu nome do livro da vida. Não tem um versículo que diga, eu risquei, eu estou riscando, eu vou riscar. Tem um versículo que diz, a este riscarei do meu livro da vida. A quem? Aquele que pecar contra mim. E esse que pecar contra mim, ele viu quando que pecou contra ele, para ele ter que riscar. Ele está vendo agora, pecou agora, então peraí, vou riscar o nome dele agora. Não, peraí, ele não pecou não, ele pediu arrependimento, vou riscar de novo. Que livro da vida mais rabiscado e que Deus mais sem noção do futuro, hein? Agora, se ele sabe o futuro, ele riscou o nome do livro da vida, foi lá na fundação do mundo. Como a própria Bíblia diz, eu já li aqui para vocês, certo? Agora vamos ler o outro versículo que fala sobre isso, que está aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, como eu falei antes, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, mais uma vez a questão, não riscarei o seu nome do livro da vida. Mais uma vez, o que está sendo dito aí? Que ele vai riscar o nome de alguém?
Não, está dizendo que ele não vai riscar o nome daqueles que estão no livro da vida. Aí levanta uma possibilidade para alguns de que ele teria a possibilidade de riscar o nome do livro da vida. O problema é Jesus dizendo que eu não vou riscar o nome do livro da vida, como se ele pudesse fazer, é mais ou menos é como uma coisa que seria, humanamente falando, impossível, mas que por as pessoas acharem ou verem uma possibilidade, ele fala que ainda que fosse possível, ele não vai fazer. E por que ele não vai fazer? Porque ele está com total controle sobre aquilo, sabendo o que é e quem é cada um. Então o que acontece é o seguinte, soa mais ou menos como que eu posso dizer, uma hipérbole talvez, eu não sei se é a palavra certa, uma palavra que você chega e fala como, ainda que eu fosse até o sol e voltasse, você está falando que você ainda fosse até o sol, mas você não vai até o sol, e se você for, você sabe que vai morrer. Tem um monte de coisa contra você ao sol, certo? Mas você está falando para que as pessoas entendam o quê? Que ainda que eu fosse até o sol, isso não seria assim, seria do jeito que eu estou falando. Então, quando ele fala, só arriscaria o nome do livro da vida os que pecaram contra mim, em outras palavras, para mim, no meu modo de ver, ele está falando no sentido de aqueles que foram vistos lá antes da fundação do mundo, que eles não estavam já no livro da vida. Então, eles foram riscados do livro da vida lá quando o livro estava sendo criado. Entende? O nome de todo mundo lá sendo arriscado, seja como for, o nome daqueles que pecaram contra Deus. Como assim pecaram? Todo mundo peca. Sim, o pecaram contra Deus nesse sentido é os que pecaram e não se arrependeram, é os que pecaram e gostaram de pecar, é os que pecaram constantemente com pecados que eram graves e eles não queriam mudar. Mas peraí, graves? Como assim? Então existe pecado maior ou menor? Existe o pecado contra o Espírito Santo, que é o você renegar a Cristo, é o você falar sempre contra Cristo, zombar de Cristo, de Deus, do Espírito de Deus, e você não se arrepender. O não arrepender-se de negar a Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se uma pessoa pecar contra o Espírito Santo, porém ela se arrepende, esse não é um pecado contra o Espírito Santo, porque Deus não vai se lembrar do teu tempo da ignorância, desde que você em algum momento descubra quem é Deus e se arrependa. O arrependimento sempre foi a chave do perdão de Deus. Então, como uma pessoa que foi perdoada e o pecado está sobre a cruz porque foi perdoada por Cristo, vai ser cobrada no final de uma coisa que já foi jogada na cruz? Não tem como. Agora, se você não se arrepende, se você é um pecador que nunca se arrependeu, que constantemente faz e vai fazer porque você não quer mudar, como por exemplo, tem gente que fala assim, a carne é fraca. E aí o que a pessoa faz? Tem uma menina ali, ó, bonitona, o cara, né, na igreja, o diácono, o pastor, aí vai lá e começa a cantar a garota. Ele tá tentando a garota, não é a garota que tá tentando ele. Então não é a carne que é fraca, é ele que é forte em pecar. Ele não é fraco, ele é forte em pecar. Porque se ele fosse fraco, ele não resistiria à tentação. A tentação seria o quê? A mulher vinha até ele. Ele está indo procurar a tentação. Então, peraí. A carne é fraca ou ele que é forte em pecar? Ele está forte pra caramba em buscar a tentação. Porque a tentação está fugindo dele e tá, não, peraí, eu vou atrás da tentação, eu quero a tentação para mim. Isso são aqueles que não querem Deus. Esses são aqueles que não querem parar de pecar, que não se arrependem. Aí eu chego lá, faço isso, depois falo, Senhor, hoje eu fiquei indo atrás da menina lá, tentei pegar aquela garota, como os caras costumam falar na gíria, mas eu peço perdão, tá? Aí amanhã eu vejo a menina de novo, vejo outra menina e tento de novo. E depois amanhã tento de novo. E nunca me arrependo, continuo sempre pedindo perdão, dando uma de que me arrependi. Mas você acha que está enganando quem? A Deus? Deus não sabe como é que está o teu coração, já esperando para ver se amanhã você vai encontrar ela de novo para fazer a mesma coisa? Desculpa a gritaria, o vizinho aqui, gente. Entende? Então é isso que eu quero deixar para vocês, entende? Esse é meu ponto de vista. Eu sei que tem muita gente que tem um ponto de vista diferente. Eu sei que muita gente tem até uma lógica na sua forma de pensar. Porém, esse é o meu jeito de ver as coisas. Para mim, em momento nenhum Deus vai riscar o nome de ninguém do livro da vida. Me mostra um versículo onde diz, e eu risquei o nome dele do livro da vida a partir desse momento. Mas tem um versículo que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sim, se você for olhar a tradução, esse se arrependeu, tem uma no hebraico, no hebraico, porque tem a Vulgata e tem o texto recepto. Pelo texto recepto, no hebraico mesmo, a original diz que Deus, ele se entristeceu, entende?
de ter feito a humanidade. No sentido que ele não gostou do que de ver que o ser humano estava escolhendo aquilo. Não que ele não soubesse, mas ele sabia, tem um propósito, mas é como um filho. Imagina que você tem um filho. Você sabe que o seu filho está escolhendo o caminho do mal. Você está vendo aquilo, você está, esse garoto vai escolher o caminho do mal, ele está fazendo cada vez coisa pior. Você se alegra com isso? Você fica feliz em ver isso? Não. Mas aí você continua criando aquele filho. Você não mata ele, você cria. Não é? Você dá oportunidade para ele, você sabe que ele não vai mudar, mas você está dando oportunidade. Você tem carinho, você tem amor, mas você está dando oportunidade para ele. É mais ou menos como o que Deus faz com a gente. Ele sabe, ele permite, ele tem propósito. Mas não significa que ele está feliz, que ele está alegre, que ele tá, que o meio que ele está usando para chegar àquilo é uma coisa que alegra o coração dele de fazer. Permitir que o mal caia sobre quem faz o mal. Não é questão de gostar, é uma questão de justiça. É justo que quem faz o mal receba o mal. E assim funcionam as coisas de Deus. Então essa é a minha visão. Esse foi o estudo que eu trouxe aqui para vocês sobre a predestinação, que é um tema muito complexo. Muitas pessoas acreditam dessa forma que eu falei para vocês, que eu fui para a igreja, me batizei, agora estou salvo. Não, você não é salvo porque se batizou e está na igreja. Igreja não é motivo de salvação. Crer e seguir os passos de Jesus é motivo de salvação. O ser batizado é consequência. Por quê? O próprio Jesus diz, os meus irmãos são aqueles que me seguem e que ouvem a minha palavra. O que ouvem, bota em prática, óbvio. Não aqueles que ouvem como entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, se você é um daqueles que foi para a igreja, se batizou e disse, pronto, estou salvo e agora sou salvo para sempre, posso fazer o que eu quiser, me desculpe, você não é salvo. Tá? Eu não estou dizendo como se eu fosse Deus e definindo isso, mas pelo fruto você sabe qual é a árvore. Você não vai olhar para uma melancia e dizer, isso aqui é uma goiaba, não é? Então eu não vou olhar para você tendo essa atitude e dizer, esse é um salvo, esse é um cristão. Eu não vou dizer isso. Eu estaria me enganando. E se você está se enganando, pensa se você realmente é e quer ser um cristão, ok? Então é só isso. Eu sei que esse vídeo demorou um pouco, eu me prolonguei um pouco, mas deixo aí esse vídeo e que fiquem na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.